a gravação. Exatamente, começar a gravar. Obrigada. Pronto. A gente já pode ir para o primeiro slide? Eu ia dizer isso. Eu vou desligar meu microfone e vocês vão dando comando de voz, tá bem? Tá bem, tá bem. Aí a gente tem hoje aqui, para encerrar essa parte de produção, a gente trouxe os 3 últimos processos, que são a decupagem, sonorização e mixagem. A gente vai adentrar em cada um deles para tentar esmiuçar qual o papel de cada um e o que é que vocês devem pensar na hora que estiverem fazendo esses processos. Como é que vocês vão estar pensando já no produto final. E a gente pode partir, professor, para o próximo slide, que a gente vai ter o processo de decupagem. E a gente pensando o que é decupagem. A gente colocou ali que separando o que é relevante e irrelevante, cortar e separar os silêncios. Esse vai ser aquele primeiro momento que depois que você tratou a voz, que está todo mundo com a voz já agradável, que você retirou os ruídos, como a gente viu na segunda oficina, você vai montar, digamos que o esqueleto do seu podcast. Que você vai pegar aqueles áudios tratados e vai colocar onde eles devem estar durante o processo de sonorização e mixagem. E aí, pensando na parte do esqueleto, a gente vai também pensar na questão do ritmo. A gente tem ali imprimido o ritmo, através dos cortes, mantém a conversa rápida e dinâmica. O que seria esse manter o ritmo? Às vezes a gente está conversando, às vezes a gente acaba sendo redundante, às vezes a gente fica tendo aquelas pausas para pensar num argumento, aquela coisa de que a gente está falando e aí faz sabe, essas pausas que a gente dá para raciocinar. Você pode observar isso durante a decupagem para justamente você tirar essas partes e deixar o podcast mais dinâmico. Às vezes tem alguns participantes que a gente que a gente chama para gravar e a gente percebe que eles são bem redundantes, que, sei lá, repetem 3 vezes a mesma coisa, que quando eles estão raciocinando, eles utilizam muito desse artifício tem até um nomezinho técnico, mas não me vem na cabeça agora. Essa coisa do i, do o. E a gente pode, justamente, para manter o ritmo do podcast, manter a conversa dinâmica, a gente pode utilizar os cortes para facilitar. E aí entra também na questão de... A professora levantou a mão. Eu não sei, não me recordo também o nome técnico, já ouvi, mas é demonstrar hesitação na fala, né? Uhum. Aí, na questão do ritmo, vocês se lembram lá que quando a gente estava falando sobre o papel do apresentador, tinha essa coisa de chamar o participante para a conversa, instigar ele a conversar? Talvez se no programa não for tão interessante ter essa instiga, essa chamativa do participante para a conversa, e sim você colocar a sua pergunta diretamente com a resposta, vai ser nesse processo que você vai conseguir deixar aquele ritmo agradável para no programa a pessoa que estiver escutando não perceber que o ritmo da gravação foi lento. Porque geralmente o ritmo da gravação tende a ser lento mesmo. Principalmente com quem não tem tanto contato com gravações no geral. E, por último, a gente tem na decupagem pensando na estrutura, possibilitando os espaços para inserções de efeitos, vinheta, vírgulas sonoras e etc. Quando a gente pensou na pauta, onde cada coisa mais ou menos estaria, a gente sabe que, partindo de um tópico, a gente vai para o outro, a gente pode ter um recurso da vírgula sonora para compor essa transição. E aí a gente, no processo de decupagem, a gente vai deixar esse espaço lá para facilitar quando for sonorizar, a gente simplesmente ir lá e colocar o efeito, colocar a transição, colocar a vírgula sonora, para que a gente vá, durante cada processo, a gente vá otimizando o tempo de edição, porque é uma coisa que demanda tempo, principalmente com quem nunca utilizou um software de edição. Aí a gente vai pulando para o próximo. Eu trouxe esse exemplo aqui do Audacity. Esses são... Eu consegui achar esse exemplo num site de tutoriais que era de um processo de decupagem.
Eu vou ver, inclusive, para colocar esse material no Padlet lá como apoio, porque a gente tem aqui, a gente tem 3 pistas, e o que é que dá para identificar em cada pista? Que os áudios estão lá separados. Ó. Podem ver que na primeira faixa tem alguns áudios que estão com volume mais altos e quando nas outras faixas também possui um volume, ele diminui, ou seja, a gente pode interpretar que isso é o quê? Isso é uma música. Porque ele começa com a vinheta ali embaixo, podemos dizer assim, e depois a música baixa com a voz na última faixa. Vocês estão conseguindo reparar nisso? E aí, quando entra uma vírgula sonora ali no início, na segunda faixa, a música sobe. Aí a música sobe, e depois, quando tem alguma outra voz, a música diminui, e quando a música retorna, ela dá uma crescente e depois cai novamente, para entrar nas vozes dos participantes. E é nesse processo que você vai mediando, onde cada voz, cada elemento, cada estrutura ali nas pistas de áudios vai estar. Próximo slide, professora. Sonorização. Criando a linguagem do podcast. Quando a gente pensou também na pauta do que se trataria a nossa temática, o nosso tema, como é que seria a linguagem do nosso podcast, vai ser nesse momento que a gente vai imprimir ele na prática. E aí, por exemplo, tem um podcast que eu edito, o Só Mais Uma, que como a temática é de bar, é uma conversa de bar, como se os participantes estivessem no bar, logo quando eu fui iniciar meu trabalho de edição, eu já deixei separado as músicas que o pessoal já tinha separado, mas eu baixei criei uma pasta, baixei, organizei elas, peguei tudo que era efeito que era interessante para se utilizar, para reforçar que era um bar. Ou seja, as vírgulas sonoras é uma garrafa de cerveja abrindo e um copo enchendo. E aí eu, deixando esses efeitos, eu separei todos os efeitos para quando eu fosse iniciar a edição, a sonorização, está lá na pasta só para consultar. Então é muito importante ter esse momento de separar o que é que vai ser interessante ou não. Por exemplo, não é interessante eu colocar no podcast de bar um som de um avião, por exemplo, como uma vírgula sonora, um avião passando. Mas, de repente, se o meu programa for sobre aviação, vai ser muito interessante. E aí, eu já ter esses materiais, já consultar, já procurar nos bancos de dados, que posteriormente eu vou falar, vai te poupar muito tempo. Vai poupar bastante tempo, porque alguns efeitos específicos você vai procurar e talvez você não ache do jeito que você quer. E às vezes você acha exatamente como você quer, mas demanda tempo, porque você vai ter que ficar vendo lá vários efeitos. A gente vai ver também essa questão dos bancos de dados livres, que a gente tem alguns sites que eles nos fornecem efeitos e músicas livres para a composição do podcast. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar para, dentro das regras de licenças e direitos autorais, a gente compor o nosso produto. Tem também a questão do efeito, vinheta, vírgulas e trilhas sonoras. Vai ser nesse momento que a gente vai colocar cada coisa dessa, que vai manter a conversa rápida e dinâmica. Ou seja, quando alguém faz uma piada, por exemplo, no que eu edito, no Só Mais Uma, toda vez que o pessoal faz alguma piada sem graça no bar, como qualquer mesa de bar, rola piada sem graça, eu colocava um efeito, por exemplo, aquele tudo, sabe, da bateria, ou então tem alguns outros efeitos que podem remeter essa coisa da palhaçada, da piada, enfim. E aí isso é uma forma de eu, como editor, também participar do podcast, imprimir, porque aquilo é a minha resposta, é a minha reação ao que os participantes falaram, sabe? Então é muito interessante, porque essa questão da sonorização vai ser basicamente o editor entrando ali na conversa como um personagem oculto, por assim dizer. E a gente vai para o próximo slide, professora.
E a gente trouxe agora a questão dos bancos de dados livres. E aí eu trouxe, por exemplo, a gente vai trazer os bancos de dados que utilizam licenças grátis, como essa licença chamada Creative Commons, que são para utilização livres, mas são protegidas por direitos autorais. O que é isso? Quando a gente entra num site, por exemplo, de música, a gente que eu vou passar para vocês aqui, que ele permite que vocês utilizem a música dele, desde que você deixe lá em algum lugar os devidos créditos. Ou seja, você pode utilizar como você quiser, mas se você for utilizar aquela música que o autor disponibilizou, você tem que creditá-lo por isso. Aí, como é que a gente pode acreditar? Eu coloquei ali embaixo o que é necessário. Você precisa colocar a identificação do autor, que pode ser o seu nome ou o seu pseudônimo, o título da obra, se existir, e o tipo da licença aplicada na obra. Nesse caso, desses sites, como são Creative Commons, você vai colocar lá, fulano de tal, obra tal, através da licença Creative Commons, por exemplo. Você tem a opção de colocar no final do podcast, no próprio áudio, nos créditos, ou então você pode colocar no texto de descrição do seu podcast. O importante é que no seu produto, como um todo, tem que estar lá, de algum modo. E a gente vai para o próximo slide. E esse aqui a gente separou alguns principais bancos de dados. Tem inúmeros, tem vários. Inclusive lá no Padlet a gente pegou um site que listou vários. Tem coisa assim, acho que tem mais algo entre 15 a 20 bancos de dados. Mas a gente listou os principais que a gente usa, que são o primeiro tem o da BBC Sound Effects, que é da Inglaterra, né? A BBC, se não está me falhando a memória, que eles disponibilizaram na internet, e a gente vai adentrar sobre os usos de cada site, mas eles disponibilizaram de graça para o pessoal utilizar diversos efeitos sobre diversas coisas. E tem coisa assim para mais de 60 mil efeitos sonoros que você pode utilizar. Tem o Free Music Archive, que ele também utiliza a questão da licença Creative Commons, e o Free Sound, que entra nessa questão da Creative Commons também. A gente vai para o próximo slide, que a gente vai ter aí, por exemplo, o Free Music Archive, que assim que você entrar no site, também está no Padlet, a gente vai de início ir para essa tela. Ele tem duas opções para criadores. Uma paga, que é a licença Pro, mas tem a licença grátis, que é através dessa questão da Creative Commons, que é o pessoal que cria as músicas e disponibiliza lá para que você utilize nas suas obras, mas que você dê os devidos créditos. E a gente vai para o próximo slide. A gente tem um exemplo aqui da interface do Free Music Archive. Ele se destaca em efeitos sonoros. Aliás, isso aqui foi até um erro, tem até que corrigir, que eu acho que era em relação ao outro. Corrigindo o pessoal, ele se destaca em músicas livres. Você tem que creditar os autores, maior parte do conteúdo é em inglês, se destaca pelas suas categorias, como vocês podem ver ali. Não sei se vocês conseguem enxergar lá em cima, tem gêneros, e lá nos gêneros tem tudo que é gênero que o pessoal produz. Vai desde de rock para lambada, funk, tem de tudo lá. E dentro dos gêneros tem as categorias. E aqui no rock, por exemplo, nas categorias tem desde surf music para indie rock ou até death metal. Que nem eu tô vendo, tem de tudo. Tudo o que você acha ideal para o seu podcast, você vai encontrar essas músicas aqui. Uma dica que eu dou em relação a esses arquivos é que você, como a maior parte do conteúdo é em inglês, você utiliza do Google Tradutor como um auxílio, porque como a busca é feita através de palavras-chave, o Google Tradutor tem essa capacidade de você digitar duas palavras-chave em português, traduzi-las para o inglês,
jogar lá e obter um resultado que vai te favorecer. Meu inglês não é muito bom, eu sei pouquíssimo, mas nesses sites eu consigo encontrar qualquer coisa que eu estou procurando dessa forma. Vou lá no Google Tradutor, digito, por exemplo, trocando estação de rádio, se eu for pegar um efeito sonoro, trocando estação de rádio, para pegar aquele efeitozinho de estação de rádio, trocando, sabe? E aí eu pego, digito lá, traduzo para o inglês e jogo no site e aparece lá milhares de opções para escolher o que me agrada mais. Isso toma muito tempo? Então, alguns efeitos sim, porque alguns efeitos são bem específicos. Por exemplo, eu tava no meu estágio, eu estou fazendo um design sonoro de uma série da TV UFPB. E aí tem alguns efeitos que são muito específicos que é muito difícil de encontrar, que a gente tinha que produzir lá na própria TV. E aí a gente já passou horas procurando e não achava, e a gente tinha que partir para a produção. Mas também tem alguns efeitos que são muito fáceis. Se eu quero um efeito de copo quebrando, eu vou lá no Google Tradutor, digito copo quebrando, e o que não falta é efeito sonoro lá para encontrar de copo quebrando. Os efeitos mais comuns a gente vai encontrar facilmente, mas tem alguns que são bem mais específicos que, se tiver, vai demandar bastante tempo. Esse é o Free Sound. O Free Sound é diferente do Music Archive. O Music Archive é focado em música, esse aqui é focado em efeito sonoro. E o que é interessante desse site? Esse site ele é extremamente colaborativo. Todos os arquivos que estão aí foram pessoas que gravaram em suas casas, que gravaram, que pegaram ambiência na rua, que gravaram efeitos de trem, tudo que qualquer pessoa pode gravar qualquer coisa e subir aí. E aí tem esse senso esse senso mais colaborativo, né? Porque você, como são produtos feitos de pessoas para pessoas, fica fácil encontrar porque ele esquece muito essa questão dos termos técnicos. E aí tem uma linguagem, o site, os produtos têm uma linguagem bem informal. Ou seja, se tu digitar, por exemplo, breaking glass, que é quebrando o vidro, o que não vai faltar é som de vidro quebrando. Outra coisa aqui, no site também precisa acreditar, os efeitos sonoros também precisam ser creditados para os autores. E lá quando você clica na página dos produtos, vai ter lá o nome do autor, o nome do efeito e o tipo de licença. E aí é uma forma também de você acreditar, através do seu texto no podcast, listar tudo que você utilizou. E relembrando a dica de utilizar o Google como um auxílio na busca. BBC Sound Effects. Ele tem uma licença diferenciada, que é uma licença Remark. Eu não sei falar, não sei se é assim, eu não falo inglês muito bem, mas eu acredito que seja assim. Ele é grátis para fins pessoais, educacionais ou de pesquisa. Totalmente grátis. Você só precisa acreditar a BBC e você utiliza como quiser para esses fins. Porém, ele é pago em usos comerciais. Ou seja, se de repente tu recebe um trabalho para editar um podcast, um freelance ou algo assim, você precisa pagar a BBC para utilizar os efeitos dela. E aí outra coisa que é interessante é que tem inúmeras categorias de efeitos. A maior parte do conteúdo é em inglês também, mas a gente tem, por exemplo, esse aqui apareceu de início pouquíssimas categorias, mas toda vez que você vai explorar, você encontra inúmeras. E aí eu estou vendo aqui, você encontra aviação, esporte, festa, tem coisas de trânsito, tem tudo que é de efeito, tudo que é efeito de cotidiano, essas coisas assim que você pode utilizar nas transições, vai estar aqui e tem desde efeitos antigos a efeitos recentes. Ou seja, a qualidade de início pode parecer um pouco baixa, mas alguns efeitos têm a qualidade muito alta.
O próximo slide. Mixagem. No processo de mixagem, quem já passou pelo tratamento, pela sonorização e pela decupagem, vai saber utilizar muito bem as ferramentas da mixagem já, porque vai ser um processo, mexer com volume, você já vai ter mexido anteriormente. Mas esse processo é interessante você fazer ao final, por último, para você ajustar os níveis do seu áudio do podcast. Aí eu coloquei aqui que padronizar o podcast é a melhor forma de manter o som agradável. Cada faixa deve ter sua finalidade. E aí, o que eu digo que cada faixa deve ter a sua finalidade? É você pensar na organização quando estiver fazendo suas faixas, porque você vai colocando os efeitos. Então, é interessante você separar uma faixa só para o áudio de pessoa X. Por exemplo, estamos gravando aqui um podcast, eu, a professora Josilene e Maria e a Heloísa, por exemplo. E aí, a primeira faixa vai ficar com a professora Josilene, só o áudio dela, a segunda faixa só com o áudio de Maria, a terceira só com a Heloísa e a quarta só com o meu áudio. E aí, trilhas sonoras, vamos utilizar na quinta faixa. Efeitos sonoros, vírgula, vinheta, etc. Vamos criar uma sexta faixa ali para deixar tudo padronizado, tudo separadinho. Porque, às vezes, quando a gente vai ajustar os níveis, é mais fácil você identificar onde vai estar cada coisa do que se tiver tudo misturado, que você vai ter que sair caçando por um. E se você está ouvindo, falando, nossa, esse efeito está estourando aqui no ouvido, a música está muito mais alta do que a voz dos participantes. Então, você vai só no minuto e na faixa da música que você quer e diminui. Só diminui o volume, assim como a gente utilizou nos processos de tratamento de voz, por exemplo. Atenção aos volumes. Os volumes do programa devem estar agradáveis. Os efeitos e trilhas devem acrescentar ao programa, mas podem atrapalhar a experiência do ouvinte sem uma boa mixagem. É aquele negócio, né? Uma vez eu ouvi um podcast que me dava um nervoso enorme, porque a voz do apresentador estava muito alta, estava quase estourando. E aí ele apresentava e a segunda pessoa que começa a falar, a voz dele estava muito abafada e muito baixa. E aí eu tinha que ficar mesclando entre ouvir uma pessoa e ficar com o meu ouvido doendo em relação à outra. Ou seja, eu ouvi o apresentador, eu tinha que abaixar o nível do volume para ouvir ele bem sem doer no meu ouvido. E quando a outra pessoa falava, eu tinha que colocar o volume no máximo para poder escutar, entender o que ela estava falando. A professora colocou uma pergunta aqui, não foi? Eu vi agora. De quem não fazer? Sou eu que crio cada uma das faixas e se eu gravei de forma síncrona, como ficam as faixas? Então, como a gente viu lá no processo, respondendo aqui a professora no chat, como a gente viu lá no processo de captação, vai depender muito de como você captou. Porque, por exemplo, através do Zoom, ele capta a faixa de cada participante simultaneamente, mas ele capta em faixas separadas. Já, por exemplo, o Skype, ele capta uma faixa só, uma única faixa. E a gente vai utilizar uma faixa só para todo mundo. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar diferente, sendo que no Zoom a gente vai conseguir ter um produto melhor qualificado, por assim dizer, porque às vezes uma pessoa está falando e uma segunda pessoa deixou cair alguma coisa na mesa, deixou cair um objeto, fez um barulho que não vai ter como tirar na gravação. E aí, por isso que é interessante utilizar o Zoom para ter as múltiplas pistas. E se for gravado assíncrono, você vai fazer justamente aquele processo de decupagem, que você vai montar os áudios, você vai colocar, que nem um quebra-cabeças, você vai colocar o áudio tal no lugar X, o áudio Y no lugar tal, entendeu? Então, você vai fazendo esse jogo de quebra-cabeças. Sim, professora? Eu sou a aluna chata.
Mas no caso, para quem está fazendo pela primeira vez o primeiro podcast com convidados, talvez a forma assíncrona seja mais seguro? Seria mais adequado para controlar esses problemas? O que é que você acha o que é que vocês... De- assim, depende muito em relação ao que a gente pensou lá na pré-produção. Porque, por exemplo, se a gente for gravar um podcast que é que vai ser muito rápido, vai ser coisa de 5 minutos, como, por exemplo, é o resumão do G1, eles têm um roteiro, eles digamos que eles performam aquilo. Eles têm um roteiro e performam de um modo que não parece que você está lendo, mas eles têm um roteiro porque eles precisam encaixar tudo ali nos 5 minutos. Então, no caso deles, é mais confortável gravar assíncrono. Mas aí, como é que, se eu tenho uma ideia, por exemplo, de fazer uma conversa de bar, não tem como ser assíncrono, porque vai precisar dessa interação, sabe? Mas se for uma entrevista, de repente, é possível, como eu já vi podcasts que tinham essa característica assíncrona, mas que com a edição facilitava o ritmo do programa. E a Renale levantou a mão, pode falar, Renale. Boa noite, gente. Gilmar, você disse que no Zoom salva faixas diferentes? Fica Isso. tipo o que? Arquivos diferentes? Isso, no caso, quando você grava com 4 pessoas, 5 pessoas, ele vai, quando você for baixar as faixas, e é uma opção que você tem que habilitar, que lá no Padlet tem um vídeo de como habilitar isso, ele Certo. vai disponibilizar para você baixar 5 faixas de áudio. Cada faixa vai ter só a voz de cada pessoa, sabe? Como se cada pessoa estivesse gravando a própria voz. Entendi. Massa, tá certo. Obrigada. Nada? Alguém tem mais alguma dúvida em relação à produção? Assim, eu não tenho uma dúvida, mas eu queria dar uma dica também para complementar o que Gilmar falou sobre nessa organização. Uma coisa que é muito importante é vocês darem nomes mais específicos para cada efeito que você vai utilizar, para cada faixa dos participantes. Isso ajuda muito, assim, na hora da visualidade desse quebra-cabeça. Sim. E além disso, né, tipo, colocar efeitos que você lembre de cabeça. Tipo, porque nesses sites, quando você baixa o arquivo, eles vêm padronizado de um jeito que vem o nome do site, o nome do usuário, e depois, no final, que vem o nome do arquivo. Ou seja, você pega aquele arquivo e for lá na pasta e renomear ele para, por exemplo, som de avião. Se a sua vírgula for um som de avião passando, por exemplo, quando você for identificar ele na pasta para poder levar para o Audacity, vai ser a maneira mais fácil de você encontrar, porque você só vai lá na ordem alfabética que você colocou do jeito que você pensa e consegue encontrar ele facilmente. Porque, como eu disse, no site vem, sei lá, diversos números e letras, diversos caracteres, todos misturados, que não permite essa organização. Sim, professora, pode Rapidinho, falar. então a gente, antes de fazer o upload de tudo, para poder entrar no processo de produção lá, é bom organizar bem direitinho, bem didaticamente essa pasta, com todos os arquivos com nomes fáceis, coisas que ajudem a gente a encaixar e achar tudo na hora de montar. Não é isso? Isso. É só imaginar que, por exemplo, você está indo pintar um quadro, por exemplo. Você não pega o quadro e depois aí você separa a hora separa um sábado para pintar um quadro. Você não vai atrás de comprar tinta durante o sábado, porque às vezes não está aberto, nem atrás de comprar pincel. O ideal é que você já tenha os pincéis, tenha as tintas, tenha todo o material, todo o ambiente preparado para você começar o seu trabalho. Então, ter essa organização. Quando a gente pegar os processos e ter ali o que a gente pensou na pré-produção, todos os materiais que a gente vai trabalhar, a gente, durante a produção, às vezes surge alguma ideia também, ir anotando tudo, porque quando a gente for começar, de fato, a botar a mão na massa para editar,
é interessante a gente ter tudo que a gente vai utilizar ali com a gente. Porque aí vai facilitar muito tempo. Porque de início, por exemplo, eu editava e conforme a necessidade eu ia atrás dos arquivos. Aí isso consumia muita memória do meu computador, porque eu tinha que baixar os mesmos arquivos toda semana, sei lá, 3 vezes. Isso consumia muito tempo também, porque eu tinha que ficar procurando na internet os arquivos, depois tinha que procurar nas pastas para subir lá e etc. Então, você ter tudo numa pasta separada lá. O que é que você vai utilizar? Você separa tudo, todos os materiais. Não, vou utilizar no bloco. Se eu vou separar, por exemplo, peguei 3 músicas. Cada dessa aqui eu vou utilizar num tópico, num bloco. Essa aqui eu vou utilizar na apresentação. Essa aqui eu vou utilizar no final. Deixar separadinho lá, como você está pensando. Na hora que você for inserir lá no Audacity, o único trabalho que você vai ter vai ser de pegar o arquivo e arrastar para o Audacity. Você não vai precisar procurar nem nada. Você já vai pensando também a questão estética do som nesse ponto que você vai organizando. Amanda levantou a mão. Pode falar, Amanda. Gilmar, uma pergunta bem primária também. Você falou dessa gravação em várias faixas, né? E aí cada pessoa fica com um áudio separado. Então, se por um acaso no meio da gravação, tô ali na gravação síncrona, né? Uma pessoa atropelar a outra, tem como aproveitar o áudio da pessoa que você queria que estivesse falando naquele momento ou vai dar ruim? No caso de múltiplas faixas, tem como, porque quando você grava no Skype, por exemplo, com uma faixa só, não tem como, atropelou, já era. Mas na múltiplas faixas, às vezes, quando tem esses atropelos, às vezes a gente como é que eu posso dizer, consegue dar aquela conversadinha rápida e se reorganiza, né? E aí, quando você corta na edição, você consegue juntar o ponto pré-atropelada e pós-atropelada, e assim você, na execução do produto, quem vai ouvir depois e não participou, nem se toca que teve essa atropelada, sabe? Então, por isso que o Zoom é mais interessante para gravar. E aí dá para salvar essa questão de atropelada, de qualquer outro tipo de interferência na voz de um causada por um terceiro. Muito obrigada, Gilmar. Só uma dúvida, eu entrei um pouco depois, peço até desculpas novamente. Quando vai gravar no Zoom, essa questão de habilitar para múltiplas faixas, você faz antes. Quando você abre a sala, Isso. tem uma configuração que permite isso, certo? Isso. Tem uma configuração lá. A gente deixou o material no Padlet, não foi, Maria? Foi. Na verdade, essa configuração ela é uma configuração geral do Zoom. Tipo, se você configurou ela uma vez, é bom testar, né? Claro, imprevistos acontecem, mas geralmente fica para toda a gravação que você vai fazer. Se eu não me engano, ele não vem configurado assim de vez. Mas no momento que você configura, fica direto. Ótimo, obrigada então, tá? Maria e Gilmar. Nada. Pode. Aí, se você quiser começar já a pós-produção, Maria, fica à vontade. Eu queria Ninguém saber tiver se mais vocês alguma têm... dúvida, né? Um atropelou o outro aqui agora, ó, tá vendo? Aquele momento. Tá tudo certo, gente? Vamos começar a pós-produção. Esse é o momento, viu? Tudo bem que depois a gente vai ter outro momento para falar sobre, enfim, qualquer dúvida, mas se ficou alguma coisa assim da parte de produção, podem perguntar. Então, nada, né? Então, vamos para a parte de pós, imaginando que a gente já tem o nosso produto na nossa mão, já tem esse áudio gravadinho, editadinho. Então, como é que a gente pode passar ele para essas plataformas e o que é necessário para isso? Então, nessa parte da oficina, a gente vai ver a identidade visual, como construir uma, as plataformas de distribuição. No caso, a gente escolheu apenas uma, que é gratuita e que tem um trabalho assim excepcional. A gente vai ver essas excepcionalidades dela. E o que seria a interação programa-ouvinte? O que é que a gente deseja disso? A gente já pode ir para o próximo slide. Então, sobre a identidade visual. A gente tem que pensar antes
assim que a gente escuta o nosso programa, imaginar uma sensação, eu não sei se vocês já ouviram o termo sinestesia. Por exemplo, quando algum sentido se mistura com o outro. É a gente imaginar que esse áudio, ele tem que ter, na verdade, uma síntese visual daquilo. Então, seria como me vejo nessa dimensão desse programa, sabe? A partir disso, a gente tem que analisar o nosso discurso. Quais são as questões que a gente está trazendo, qual gênero a gente está se adaptando para produzir aquilo, se é uma coisa mais jornalística, mais informacional, que contém uma seriedade. Então, a partir disso, eu já não vou poder trazer alguns elementos para aquilo, ele tem que ter uma forma mais fixa, se eu posso dizer assim. E descobrir as possibilidades. Por exemplo, no Amontoado e no Mal Passado também, que é o podcast do Gilmar. Eu não tenho como fazer as minhas capas, nem o Gil. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tem alguém, que é, no caso, nosso queridíssimo amigo Diego, que faz esse auxílio. Por exemplo, ele faz as capas do. Deu uma travada, foi isso? Aqui travou. Acho que a Maria caiu. Tá voltando. Maria, tá nos ouvindo? Acontece. Maria, usa só o áudio para garantir para ver se flui melhor, talvez seja melhor. Estamos te Sim, dá ouvindo. para te ouvir. Aonde? Poder falando. Então, sobre as possibilidades. A gente pode, nesse momento que a gente vê a produção de um produto, mesmo de áudio, ele pode contar com outras pessoas na sua concepção. Então, a partir disso, a gente pode criar redes de apoio e, enfim, trazer mais pessoas para esse nosso processo. É claro, isso é opcional, tá dentro das possibilidades de cada um. Vai que você goste dessa parte visual, seja algo que, enfim, seja um talento ou uma projeção a mais sua. A gente pode vir para o próximo. Então, esse software que está mostrando a interface agora se chama GIMP. O GIMP ele é semelhante ao Photoshop, contudo, ele é um software gratuito. Então, dá para trabalhar com camadas, ele é bem completo, mas ele exige, eu não vou dizer assim, um grau de dificuldade, mas ele exige um pouco mais de cuidado, justamente por ele ter esse leque extenso de opções. E por ser gratuito, ele é uma ótima opção. A gente pode vir para o próximo. E esse segundo, eu acho que vocês já conhecem essa interface. Eu acho que todo estudante de comunicação aí já. O Canva também é uma opção, gente, para criar capas. Ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem fácil de manipular, né? Ele tem uma interface bem simples e ele é uma opção viável para a criação de capas e outros possíveis produtos que a gente vai falar lá na frente. A palavra que você queria dizer é intuitivo, Maria? Era intuitivo, olha, fugiu, ela é bem intuitiva. Agora, sobre a identidade visual, lembrando que para fazer o upload, para postar os seus episódios em qualquer plataforma, é necessário, é obrigatório a capa. É obrigatório uma capa, então a gente tem que ter essa capa. Então, essa capa ela pode seguir algumas características. Uma dessas características que eu queria abordar agora com vocês, que ela faz essa menção ao que é o produto desenvolvido, é uma padronização. Por exemplo, quando eu tenho um programa que ele tem um tempo fixo, ele não tem grandes, como eu posso dizer, quadros, ele não tem quadros diferenciados entre si, ele tem aquele padrão. Ele pode repetir capas. Por exemplo, esses 2 podcasts que eu trouxe, todos os episódios possuem a mesma capa, que é, no caso, O Assunto, que é um podcast da Globo, e esse outro que se chama Relacionamento Fora da Caixa.
Esse relacionamento fora da caixa, a gente pode perceber algumas coisas nele. Por exemplo, essa tipografia em neon. No episódios, a parte da identidade auditiva do podcast, a gente percebe que ele utiliza muitas músicas daquele fundo de rádio. Eu não sei se vocês lembram de um programa chamado A Dama da Noite, que passava tarde, assim, era um programa de namoro, de rádio, e ficava aquelas músicas mais românticas, né? Então, ele utiliza muito essa estética e dá para ver isso através até da própria capa. Quando eu vi essa capa, eu já pensei, nossa, claro que o título já é bem autoexplicativo, mas eu acho que casou muito bem, se vocês quiserem ver depois. Eu também achei interessante trazer ele para falar tanto dessa parte visual como das demais, porque eu descobri esse podcast através de uma newsletter. Então, também é uma forma de divulgação do seu trabalho e, enfim. E o assunto, a gente vê a personalidade, né, da jornalista como uma característica forte do que é esse produto. E, claro, com o enunciado, de uma forma mais simples, porque o foco dele é justamente nessa densidade informacional. Então, a gente tem cores que não chamam muita atenção, ele tem essa característica mais neutra, porque ele tem esse desenvolvimento mais conteudista do discurso que ele vai apresentar. Tudo bem, gente? Sóbrias, exatamente. Agora, a identidade visual de um podcast que eu amo de paixão, muito fã. Eu não tinha como não falar dele. Inclusive, recomendo, gente. É o Não Inviabilize. É um dos meus podcasts favoritos, assim, da vida. A gente já percebe aqui que ele tem temas divertidos, elementos divertidos. Então, a gente já sabe que é um podcast que vai tratar de entretenimento. Esse primeiro imagem que vocês estão vendo, ele é a logo do programa. Ele não é necessariamente uma capa, como esse anterior que a gente viu, que a capa e a logo é basicamente a mesma coisa. Nessas duas imagens que seguem, elas se repetem porque, como eu posso dizer, ela faz parte de um quadro do programa. Então, todo quadro que se refere a histórias de terror, que não necessariamente de terror, mas aquele susto mais leve, né? Tanto é que tem um fantasminha aí bem divertido, ele faz parte desse Luz Acesa, que é essas histórias que a gente não sabe explicar muito bem, que às vezes trata com essa coisa mais lúdica da gente, enquanto esse Picolé de Limão, ele é um quadro que fala sobre histórias mais ácidas. Sabe aquele humor que você fica, nossa, como é que isso aconteceu? Como alguém teve coragem de passar por esse tipo de situação? Na parte superior desses dois episódios que vocês estão vendo, do quadro Picolé de Limão e Luz Acesa, a gente consegue ver alguns elementos. Tanto a logo do programa, quanto a temporada e o número do episódio e o nome do episódio. Geralmente, o nome desses episódios que ela deixa nessa capa são nomes curtos, que vão fazer referência àquele tema que está sendo abordado. Por exemplo, antes mesmo do Com Sonoridades, dessa oficina especificamente, para ficar um pouco mais leve, eu estava escutando um picolé de limão chamado Goiabada, que era a história de um cachorro chamado Goiabada. Então, já uma coisa assim liga a outra. A gente já pode ir para o próximo. Alguém já gosta desse podcast? Ele é maravilhoso, gente. Agora, falando de um podcast maravilhoso, vamos para outro podcast maravilhoso, que é o podcast do nosso queridíssimo amigo aqui, o Gilmar, que é o Mal Passado. Olha, nesse elemento da identidade visual, eu falo de síntese. Por quê? Essa primeira imagem que a gente está vendo, que está o Mal Passado ao ponto, a gente consegue ver que é a logo do programa. E essa logo ela vai estar de alguma forma inserida em todos os episódios. Ela é, enfim, a condutora desses episódios. E a temática do episódio vai trazer alguns elementos de colagem, olha, do que se refere ao tema.
No caso específico, esse episódio é sobre a série The Boys. Vai ter a capa lá do Senhor Pátria. Ai, meu Deus, esqueci o nome do personagem, Gil. É Mr. Pátria, Senhor Pátria. Enfim, de um personagem Capitão dessa. Pátria. É Capitão Pátria. Esqueci o nome do melhor personagem, olha isso. Do Capitão Pátria e de outros elementos também, olha, do que se refere a esse tema que vai ser debatido. Inclusive, essa capa... Ui, só um instante. Essa capa, ela foi feita no Canva, né, por Diego. Ó, já mostrando uma possibilidade. Quando eu tive a ideia da concepção do podcast, eu lembro que eu conversei com esse nosso amigo Diego. Aí é até essa possibilidade que a universidade cria, né? Que ele era um colega nosso lá do curso, que ele gosta muito de mexer com essa questão de Photoshop, mas ele não tinha um caminho para traçar no sentido de ter um portfólio. Ele não está conseguindo ter nenhuma ideia à mente do que criar para ter o portfólio dele. E eu conversei com ele, cara, eu estou precisando disso, isso e aquilo para um trabalho que estou desenvolvendo, um podcast, etc. Você topa participar, como não tem grana rolando, tipo, a gente não está ganhando nada com isso, entrar ali como voluntário para ter essa troca, ele animou na hora, ingressou junto e participava ali do início ao fim, estava ali para criar logo, as capas dos programas e etc. E essa capa em específico, ele criou 100% no Canva, utilizando apenas o Canva, os elementos que tem lá, e ele nunca tinha utilizado o Canva na vida dele, ele só abriu porque eu lembro que ele falou assim, cara, eu vou testar o Canva aqui, porque me disseram que é muito bom para fazer logo, mas eu nunca testei não, vou brincar aqui para ver no que dá. E ele conseguiu fazer essa logo no Canva, para vocês terem uma noção de quão intuitivo o Canva é. É muito importante, né, essa dimensão de criar redes de apoio mesmo. A gente tem esse amigo que tinha essa vontade também de começar a trabalhar, mas a gente tá vendo que a gente pode aprender juntos, então é uma opção também trabalhar em equipe, mesmo que às vezes a gente dê dicas aqui de como fazer as coisas e dá uma sensação de que é possível fazer sozinho, mas se a gente fizer em equipe, talvez a gente consiga fazer um produto até melhor e, enfim, com mais zelo, né? A gente pode vir para o próximo. Outra coisa que o programa deve ter para ser upado nas plataformas é uma parte em texto. Então, é claro que essa parte em texto, ela não é, como eu posso dizer, ela não tem uma estrutura fixa, tipo, tem que ser desse jeito. Então, a gente conseguiu visualizar alguns padrões e criou essa recomendação para vocês. A primeira é a saudação característica do programa. Por exemplo, oi, gente. Esse oi, gente é uma saudação do picolé de limão, que é aquele quadro do Não Inviabilize. Então, na própria descrição do programa, ela já começa com essa saudação. Depois vem a síntese ou ganchos do assunto, que é para fazer essa inserção do ouvinte, de saber um pouco mais sobre o que se trata aquele podcast, porque ele pode ser uma forma de reforçar tanto o que está sendo explícito na capa, tanto quanto o título, né, que a gente tinha visto na oficina passada, como a gente poderia pensar o título. Depois a apresentação dos convidados, de falar o porquê, se tiver convidados, é claro. A apresentação dos convidados, quem é aquele convidado. É claro que, se ele permitir, um possível canal de contato, uma rede social dele, e o que é que ele faz, o porquê ele está naquela mesa. E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, a parte mais importante, é os possíveis créditos e atribuições de referências sonoras, né? Porque alguns, se você utilizar, existe essa obrigatoriedade também, vamos dizer, uma forma mais ética de trabalhar. A gente precisa dar esse credencial àquela pessoa, né? Tipo, é uma forma de respeitar o trabalho do próximo. Uma dica também é você já ir listando tudo que você está utilizando. Você pega, por exemplo, se for lá no Free Music Archive, aí
essa música aqui é perfeita para o meu podcast, vou utilizar ela. E para você não ter o trabalho para procurar a música novamente, encontrar lá no site, procurar as categorias, etc., você já listar aquela música, já listar como você colocaria nos créditos do seu programa. Porque aí, quando fosse nesse momento de listagem dos créditos, você só iria copiar e colar o que você já tinha trabalhado antes. Então, é uma possibilidade também para poupar o tempo poupar e facilitar o tempo durante a construção dessa descrição. Sim, professora. Não é? Eu pensei aqui, você dando essa dica, que dá para fazer uma analogia com aquilo que a gente faz quando está produzindo um artigo científico. A gente está pesquisando lá materiais que ainda vai usar, e a gente vai achar. Eu sempre sugiro isso. Salva um arquivo com o nome lá, referências, artigo tal. Não é o artigo ali, é só as referências. E aí você copia o título do artigo e copia já o endereço, né, de onde você extraiu, porque se você for citar lá e usá-lo, já está tudo ali. E não, eu li isso, eu não lembro mais onde eu achei, perde um tempão. Aí eu fiz a analogia que é essa mesmo que você está sugerindo aqui para o podcast. Opa, eu vou usar, acho que eu vou usar, não tenho certeza, mas já vai organizando ali, que fica muito mais fácil, né, no final, quando já está tudo organizadinho num arquivo ali, separadinho, para fazer o fechamento dos créditos. Só analogia aqui. A gente pode ir para o próximo, mas antes de ir para o próximo, eu estava com o meu caderno aqui do lado. Uma coisa que eu eu utilizava no amontoado, e, enfim, quase tudo que eu faço, são cadernos. Eu tenho meu caderninho do amontoado que estava aqui do lado. Nele eu faço esse processo. Eu sou uma pessoa que, muito do meu processo de aprendizagem está muito na escrita. Por exemplo, editar é uma coisa, mas pegar no papel e escrever é outra, porque eu desenho muito. Então, isso também vem dessas formas de memorização, é claro, de você descobrir a sua organização, para quando chegar nesse momento de distribuição do produto, você se sentir mais seguro de não ter nenhum problema, não atingir nenhum lugar ético de ninguém. Então, é uma forma também, na construção do podcast, além da gente pensar na dimensão de criar um produto de áudio, ele também tem muito a ver com o que é a nossa aprendizagem também. Então, tudo ok? A gente já pode ir para o próximo. Eu queria fazer só esse adendo que eu não tinha nem pensado nisso, mas o assunto levou. Então, já temos o texto, já temos a imagem e já temos o produto. A gente tem que distribuir ele agora. E a gente chegou na parte de conhecer essa plataforma de distribuição. A plataforma de distribuição que a gente escolheu foi o Anchor. Eu falei certo. O Anchor, ele tem algumas, como eu posso dizer, algumas coisinhas a mais que ele também pode ser um editor, mas é um editor mais simples. Ele tem algumas funcionalidades que podem auxiliar na edição do produto, no que se refere à decupagem, que a gente viu. Não dá para fazer coisas a mais, dá para inserir transições, fazer cortes e só. Ele é um distribuidor do Spotify, e por conta disso, a gente vai ver que ele é gratuito, ele oferece estatísticas e afins do produto que torna ele muito bom. Assim, o Anchor, ele é o mais utilizado dentro do meu grupo de podcasts, que eu faço parte do Rede do Nordeste de Podcasts, quase todo mundo utiliza. Então, Não, mais completo também, né? A única coisa que ele deixa pecar um pouquinho em relação a essa questão de edição, que é uma a mais que ele tem em relação aos outros, de tão completo que ele é. Porque, por exemplo, quando a gente vai editar alguma coisa no Anchor, a gente vai utilizar os cortes, as transições, etc., mas fica uma coisa muito bruta. É diferente do Audacity. Quando você pega um software específico, você consegue deixar as coisas mais leves, mais simples. Diferente do Anchor, que é mais... Você monta aquilo, mas da transição que você coloca não é tão transição assim, porque é um elemento a mais que você acaba ficando muito bruto, você acaba percebendo, isso aqui foi uma transição com certeza, porque fica muito evidente. Sim, sim. Ele não tem como fazer essa forma, de
a palavra certa não é degradê, mas eu visualizo assim, tipo, ele entra suavemente, ele não tem essa forma de fazer isso. Mas ele traz, é bom a gente ficar de olho no Anchor, porque ele traz coisas que são novidades. Por exemplo, nessa interface que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro momento, quando você vai fazer o upload do arquivo, que ele oferece tanto a ferramenta de record, caso vocês queiram utilizar a própria plataforma para gravar algum áudio, a disponibilização de mensagens de voz, né? Tipo, criar um canal com seus ouvintes, ele cria um feed para você. Ele tem também uma biblioteca de sons, já que a gente já falou que ele tem transições e etc. Então, eles têm a própria biblioteca de sons da plataforma. E as transições que fazem parte disso. Por ser do Spotify, uma novidade, eu acho que faz menos de um ano, eu não sei se vocês já viram também, eu não acompanhei muito, porque por mais que pareça ser uma novidade, não se adequou muito ao meu gosto e eu não vejo muitas pessoas consumindo, que é a inserção de músicas no podcast. Por exemplo, eu tenho uma parte do meu podcast que é falada, e depois eu tenho um áudio, tipo uma música inteira ali no programa. Isso não é na parte da decupagem, é na própria plataforma. O próprio Anchor tem como fazer isso para o Spotify. Ele cria uma espécie de programa de rádio, só que dentro da plataforma. Aí a gente pode ir para o próximo. Tem alguma dúvida, gente? Algum de vocês consomem esse tipo de rádio pelo Spotify? Então, vamos continuar. Nunca tinha ouvido falar. Realmente, é uma novidade. Eu não sabia, eu vim descobrir há pouco tempo isso. Eu escutei, eu não gostei muito, não, mas pode ser adequado. Tipo assim, exatamente, a gente vê essas atualizações porque a gente tem que perceber o que a gente pode fazer também. Vai que, enfim, alguém consiga utilizar isso da melhor maneira possível, né? Então, Eita, Maria. Pode falar. Tem um podcast chamado Radiofobia Classics, que fica uma recomendação também. Eu vou até digitar aqui no chat. Radiofobia Classics. Eles têm essa pegada também de rádio, sendo que eles fazem, por exemplo, em relação a algum artista. Por exemplo, teve um episódio que eu ouvi da Elis Regina. E aí eles iam contando toda a trajetória da Elis Regina, desde da origem, de onde é que ela veio, até o final da sua vida, sendo que nesses meio tempos, nesses intervalos, com um programa de rádio, eles tocavam músicas da própria Elis. Aí era meio que como se fosse um documentário sobre a Elis em formato de podcast. E tem isso de vários artistas. Então é muito bom. É uma fonte de conhecimento também, através da música. Eu adorei. Eu já vou ouvir aqui, eu não conhecia. Tá vendo? O Gil deixou para me dar a dica no outro momento. Mas realmente, é isso. A gente vê o podcast também como uma forma de documentação, né? Tipo, ele tem essa capacidade de entrar nesse lugar de criação de conhecimento. A gente tem que saber o objetivo dele, ter essa atualização pode permitir que a gente faça coisas que até então não tinha como. Então, algumas das plataformas, algumas não, todas as plataformas que o Anchor faz essa distribuição. O Spotify, porque ele é uma plataforma do Spotify, aí também tem o Apple Podcasts, o podcast do Google, o Encoberto, Disjuntor, Castbox, Pocket Casts, Rádio Public. E ele cria um feed, que foi aquele feed que eu falei para vocês. A partir do link desse feed, dá para fazer a distribuição no Deezer, que também é uma plataforma que é bem comum do pessoal escutar podcast. Eu não sei. Vocês escutam podcast mais por qual dessas plataformas? Eu lembro que antes de ter o Spotify, mesmo sendo gratuitamente, eu usava muito o Google Podcast, porque eu tinha que criar a conta do Spotify, mesmo que fosse gratuita, então eu utilizava muito do Google. Quase todo mundo usa o Spotify. O Deezer também é uma opção. E esse feed aí vai ser interessante porque ele vai ser como se fosse a identidade, o RG do teu programa. Então,
o Anchor, ele lança automaticamente teu episódio para todos esses aqui, em questão de minutos. Você sobe no Anchor e 2 minutos depois ele está no Spotify. Mas você tem a possibilidade também de pegar esse feed e cadastrar em outras plataformas que você quiser. Tipo, no meu, a única plataforma que eu tinha cadastrado, além desses padrões do Anchor, eu tinha cadastrado no Deezer. E aí, só precisa cadastrar uma vez, e toda vez que eu lançava episódio, em questão de minutos, ele estava em todas as plataformas, inclusive no Deezer também. Com certeza. A gente pode ir para o próximo. Dados. Então, como eu falei no começo, o Anchor, uma das capacidades dele que é muito interessante é porque ele disponibiliza alguns dados que você pode utilizar para monitorar como está sendo aceito o seu podcast, né? Tipo, o perfil do seu ouvinte, ele vai falar qual é o software qual a plataforma o seu público está utilizando para te escutar, as estatísticas, desde o número de reproduções até em que minuto o seu podcast deixou de ser ouvido. Por exemplo, se o meu podcast tem 1 hora, a maioria do meu público parou nos 20 minutos. Então, eu tenho que entender o porquê. Será que até então está ficando desgastante? Algum problema no conteúdo? Tem como você utilizar esses dados, né, para você perceber qual está sendo a aceitação do seu podcast. Ele disponibiliza isso. Aí a gente pode ir para o próximo. Isso. Pode falar. Eita, pode falar, Maria. Não, eu só ia mostrar as imagens. Que isso do que Maria falou é interessante, essa questão da rentabilidade, né, de quanto tempo você prendeu os ouvintes, porque, por exemplo, no meu, quando eu estava produzindo, a maioria dos episódios que eu fazia sobre música tinha uma rentabilidade de, sei lá, 90%. Os episódios que eu fazia de comédia também tinham uma rentabilidade. Teve um episódio que eu fiz que tem uma rentabilidade de quase 100%, foi 99%. A maioria, ou seja, a maioria da galera que escutou ficou lá do início ao fim, a maioria absoluta, tanto é que a média estava batendo quase 100%. Mas também, por exemplo, quando eu fazia alguns episódios que eram sobre série ou filmes, e aí eu percebi que o pessoal, tinha boa parte, a maioria, abandonava em um certo ponto. Aí eu ia ouvir qual era o certo ponto, e era um ponto que a gente deixava um disclaimer no episódio que ia ter spoilers do episódio. Então, ia ter spoilers do produto. Ou seja, a gente teve um episódio que a gente fez sobre o filme Borat 2, que teve da Amazon. E assim, acho que o episódio teve 40 minutos. E acho que com 5 minutos mais ou menos, eu acho que coisa de 50% do público deixou de ouvir. Quando eu fui ouvir o porquê, é porque nesse momento que já tinha apresentado todo mundo e a gente já tinha dito qual era o assunto, a gente falava, ó, esse episódio aqui tem spoilers sobre o filme Borat 2, a fita de cinema seguinte, etc e tal. E aí o pessoal, provavelmente, para não tomar o spoiler, abandonava e, sei lá, ia assistir o filme. Então você consegue ter um perfil, você consegue ter uma noção de mais ou menos como é que é o perfil dos ouvintes. E aí, como os meus ouvintes, eu tinha essa noção de que o pessoal abandonava, toda vez que eu ia produzir um podcast sobre série, ou então sobre cinema, eu já tinha noção de que a rentabilidade daquele episódio não ia ser tão alta quanto os demais, porque como eu tinha estudado meu público, eu já tinha entendido o comportamento deles. Uhum. Ele permite que você faça um estudo. É claro que na pré-produção a gente também tem esse estudo prévio de qual é o público que a gente quer atingir, mas é bom ficar monitorando, né, para a gente ver, tipo, se a gente está conseguindo conquistar, se a gente está criando outro público também. Então, aqui nessas imagens a gente vê algumas características do Anchor. A primeira que ele mostra tipo o gênero, a identidade de gênero do público, a sua idade, dá para analisar também tipo da onde esse discurso está chegando, quais são os países que estão reproduzindo aquele produto.
E também se eles estão escutando por qual dispositivo. A gente sabe que vai ter uma diferença de alguém que está escutando pelo computador, alguém que está escutando pelo celular. Então, o Anchor, uma coisa interessante é que ele também tem um aplicativo para o celular. Então, a gente consegue continuar monitorando esses dados pelo nosso dispositivo móvel. Essa última imagem do slide, vocês vão ver essa interface, e é a interface do celular. Ele é tão completo quanto o do computador. Dá para ter acesso às mesmas informações. Então, gente, aquele momento do objetivo. A gente já fez a distribuição do nosso programa e a gente tem que dar aquela encarada no que a gente quer, então. É claro que esse objetivo, ele tem a sua raiz na pré-produção, mas ele pode mudar com o passar do tempo. A gente vai descobrindo novas tendências, novas necessidades. Então, é algo que, a todo momento, a gente tem que ficar analisando. Por exemplo, no amontoado. Eu comecei o amontoado pensando em um público-alvo de 18 a 32 anos, porque a grande parte da minha divulgação era mais no meu grupo de amigos, porque ele é um projeto experimental. Então, eu mostrava... Ele tinha esse intuito de portfólio, é claro, mas ele era algo para me ver mesmo como estava... Por vezes eu me sinto um pouco insegura com a minha fala, então era um momento de perceber mais isso, de praticar mais isso por conta própria, mas eu percebi que ele chegou em outro grupo de pessoas. Por exemplo, uma parte da faixa etária que estava tendo acesso ao podcast eram pessoas de mais de 40 anos, e eu não previa aquilo. Realmente eu achei interessante. Descubra sua rede social. Nessa parte de descubra sua rede social, é a parte mais... Não necessariamente se refere apenas em criação de perfil em alguma conta, como Twitter, Instagram, Facebook, mas também é na forma de como você vai criar a sua rede de socialização daquele produto. Para quem você deseja transmitir, compartilhá-lo, quem você deseja que escute. Através disso, se você pode criar, aí eu já vou entrar dentro do último tópico, porque a rede social ela também exige isso, da criação de subprodutos. Esses subprodutos podem ser tanto de vídeo quanto de texto. Nele também pode estar dentro essa rede de socialização, essa rede de apoios, como a gente citou, desde grupos de Telegram, de pessoas que também estão produzindo podcasts e que entre si vocês trocam informações e vão analisando produtos um dos outros. Isso é algo muito importante também no nosso processo de aprendizagem, a gente ver como outras pessoas estão criando os seus discursos. E isso tudo vem muito de qual necessidade você criou, né? Se você tem esse sentido educacional do seu podcast, se você já tem um sentido mais comercial, se você está criando para redes paralelas. Eu lembro que, eu não tenho certeza se foi nessa oficina que tinha, não, foi de uma disciplina do curso de rádio e TV, que tinha uma aluna que ela produz podcast, mas para um escritório de advocacia, tipo, resolvendo questões simples que alguns clientes tinham. Então, já tem um perfil determinado e uma rede de divulgação determinada daquele produto. Ele já é um subproduto daquele escritório. E a frequência. Sobre a frequência, a gente vai ver que essa frequência ela é um determinante da interação do programa. E ela também pode ser uma limitação, porque como a gente está vendo desde o início da oficina, a gente vê que a criação de podcast exige muita demanda. Então, dependendo da finalidade que aquilo tenha, que o produto tenha, nem sempre você vai ter disponibilidade para passar todo esse tempo criando isso, principalmente se você estiver fazendo sozinho. Isso pode influenciar na sua interação e no objetivo do seu programa. Então, é outra coisa que deve ser analisado, você ver a sua disponibilidade, tentar criar dentro da sua própria rotina a sua frequência, sabe? A gente pode ir para o próximo. Agora, o cronograma. Esse cronograma, ele é basicamente uma sintetização de tudo que a gente viu na oficina.
né? Só que a gente tentou delimitar em um tempo. A gente tentou formatá-lo em quanto tempo cada um desses processos pode demorar depois de vocês terem sido apresentado em cada etapa, dentro de cada etapa, sabe? Gil, tu quer falar alguma coisa sobre essa criação desse cronograma? Porque como a gente pensou que a gente tentou delimitar um tempo, por exemplo, tendo um exemplo aqui, pré-produção durante 3 dias. Não é que você vai passar 72 horas focado naquele de pré-produção, mas é um modo de você separar um tempinho do seu dia, 1 horinha, 2 horinhas, para 1 horinha ou 2 horinhas para focar nessa questão. Por quê? Porque como a gente acaba, principalmente quem é aluno, e a gente acaba tendo diversas coisas para fazer na própria universidade, além disso tem a vida pessoal, a gente acaba às vezes deixando algumas coisas para a última hora. E aí, tendo esse tempo já trabalhado, já otimizado, separado esse tempo para cada fase, vai facilitar bastante, porque se eu tiver uma produção, uma pré-produção feita de qualquer jeito, eu vou ter uma captação não muito boa. Se eu não tenho uma captação não muito boa, vai me prejudicar na edição, sabe? Então vai tendo esses problemas que vão aparecendo em cadeia, que a gente vai ter que trabalhar isso para desenvolver eles com tranquilidade através do tempo. E aí a gente separou, por exemplo, na pré-produção, prepare-se durante 3 dias. Organize as suas ideias, desenvolva a pauta e estabeleça o seu objetivo. Porque nesses 3 dias não vai ser o tempo que você vai pegar para desenvolver uma pauta durante 3 dias, mas você precisa também da pesquisa, você precisa convidar, chamar, caso tenha participantes, convidar os participantes, marcar um horário, pensar em como vai ser a gravação, como é que vai ser essa reunião, em qual plataforma, ter que auxiliar eles a instalar a plataforma, caso eles não tenham. Então tem todo esse aparato, por assim dizer, que você precisa deixar pronto até o momento da captação. E na pré-produção é que você vai pensar isso. Por isso que é interessante você separar um tempo para exercer, porque no momento de chegar na captação, que a gente vai colocar a mão na massa e imprevistos acontecem, a gente disponibilizou 2 dias. Porque às vezes, por exemplo, a gente marcou essa oficina para hoje. E aí, se tivesse dado algum problema, por exemplo, faltou energia em João Pessoa inteira, não ia acontecer a oficina porque não tinha condições. Mas, e no podcast, isso também pode acontecer. Pode ser que um dos participantes, no dia, tenha acontecido alguma coisa, ou está no trânsito, ou então surgiu outra demanda e ele vai ter que abandonar aquele podcast. E dependendo do que tipo de podcast foi, não ter esse participante arruína o tema. Por exemplo, um programa de entrevista. Se a gente pegar podcasts como o Flow, eles marcam um horário, por exemplo, com o Haddad. Eu lembro que teve um programa com o Haddad e o Haddad faltou. Ele surgiu algum problema lá e eles tiveram que fazer o podcast só os 2 apresentadores, e aí o público foi lá para baixo, porque boa parte do público vai pelos convidados. Então eles tiveram que remarcar e fizeram lá o podcast só os 2 conversando com a audiência e tal. Mas aí por isso que no nosso caso, como a gente vai estar combinando e vai ser uma coisa que vai ser síncrona, porém não vai ser ao vivo, a gente precisa delimitar esse tempo para fazer cada processo. Na edição a gente colocou muita calma nessa hora. Todos têm seu ritmo, comecemos aos poucos. Dedique 3 dias para essa etapa. A gente colocou 3 dias pensando que vocês vão fazer um produto de 10 a 15 minutos. Ou seja, vocês vão separar ali 2 horinhas do dia, 1 hora e meia para entrar nesse processo de edição. Eu acredito que Maria também passou por isso, que quando eu comecei a produzir meu podcast, eu fazia tudo. Eu
Eu estava lá desde na parte da produção para chamar o pessoal, organizar, ensinar a baixar a plataforma, eu preparava a pauta, eu editava, eu fazia tudo. E aí, na hora de edição, eu lembro que o primeiro episódio que eu fui gravar, ele tinha 1 hora de material bruto. Eu acho que eu sintetizei 50 minutos e eu demorei uma semana inteira, durante várias horas, para fazer isso. Porque eu não tinha noção nenhuma da plataforma. E tudo que a gente foi ensinando na oficina, eu tinha que ir pesquisando essas coisas no YouTube lá para aprender, sabe? Então, a edição vai exigir um tempo. Apesar de ela não ser um bicho de 7 cabeças, para quem nunca teve um contato, vai exigir um tempinho. A gente determinou 3 dias pensando numa pessoa que nunca pegou um software de edição para trabalhar nesse programa de, digamos, 13 minutos, entende? E aí, sim, quer falar, Maria? Não, eu só ia completar falando que é pensando esses 3 dias seria pensando um podcast de 10 ou 15 minutos, né? Tipo, para conseguir fazer um episódio de 1 hora em 3 dias, aí já é outra realidade, já é outra hábito, né? Então, realmente, 3 dias seria para esse episódio de 10 minutos. Caso você tenha alguma dúvida, por exemplo, durante o processo, você... nossa, eu queria fazer tal efeito, meu áudio deu problema em tal coisa, então dá para você ir pesquisar realmente nessa sua calma mesmo, você perceber que você está aprendendo. Então, nesse momento de aprender, vai vir muitas dúvidas. Então, a gente teve muito essa preocupação na parte de produção, de saber formular a pergunta, de você ver aquela necessidade e conseguir perceber aonde é que você pode buscar aquela resposta. Então, era só esse complemento, Gil. E como a gente falou, todo mundo vai ter seu ritmo. Tipo, o primeiro episódio que eu editei tinha 1 hora e eu demorei uma semana inteira, sei lá, trabalhando umas 4 horas por dia, porque eu não sabia nada. Mas, tipo, hoje eu já consegui, por exemplo, trabalhar um episódio inteiro de 2 horas em 2 dias. Que eu geralmente pego os meus freelancers de edição, de podcast, eu consigo trabalhar um episódio por semana, trabalhando só durante o final de semana, por exemplo. E aí é aquela coisa do tempo, do ritmo e da sua familiaridade com a plataforma. E em relação à distribuição, quer falar, Maria, em relação à distribuição do cronograma? Então, esse momento da distribuição, por mais que a gente saiba que a plataforma pode fazer ela instantaneamente, a gente bota lá no Anchor, automaticamente, demorando, sei lá, cerca de alguns minutos, já vai estar em uma série de plataformas, é o momento de a gente pensar mais em encarar esse produto, da gente ver qualquer erro, tipo, ficar revisando o texto, revisando a capa, revisando o próprio produto antes de distribuir. Porque às vezes a gente escreve um texto e naquela sensação do momento, eu acho que vocês também têm isso, e eu digo isso por mim, principalmente, alguns erros, muitos erros, principalmente de gramática, passam e eu nem percebo. Então, eu faço isso, eu digito de noite, eu faço aquele textinho, esquema de noite, no outro dia eu dou aquele ok, de tipo, está tudo aqui do jeitinho que deveria estar, porque às vezes na empolgação a gente pode deixar algumas coisas passar, que talvez a gente não tenha como reparar depois, só se a gente apagar o podcast, então isso já vai gerar outro transtorno, porque você vai perder o número de ouvintes, e enfim, então, gaste esses 2 dias, esses 30 minutinhos para reparar qualquer característica do podcast que você possa vir a deixar passar? Não, era justamente dizer que eu achei o cronograma que vocês prepararam muito, muito legal, porque ele é realista, né? Realista para a realidade, eu acho, da maioria das pessoas que estão aqui, né? Que não estão familiarizadas com os softwares de edição, que vai ser o primeiro podcast, que é um podcast de 10 a 15 minutos. Então, gente, não é uma utopia, é muito, muito factível essa proposta aqui do tempo, né? Então, tem que usar esse tempo com sabedoria
Porque parece o tempo, parece, sei lá, tem muito tempo, dia 30 está longe. Mas se não for organizar de agora, quando vai chegar uma semana, não vai dar tempo, né? Verdade. E a gente vê que essas etapas, elas são interdependentes. Então, até como o Gilmar falou, se eu deixar alguma coisa na pré-produção, na hora da captação, quando eu estiver gravando, eu vou me perder, eu vou ficar mais insegura, então isso vai afetar na qualidade do meu produto. E, às vezes, essa frustração pode acabar com que você não consiga cumprir o seu objetivo, né? Que é a distribuição daquilo. Então, ter essa humildade de reconhecer o seu processo também é bem importante. Eu acho que nem o objetivo só distribuir, mas é algo do qual você se orgulhe, mesmo que seja assim, para olhar no passado, na linha do tempo, olha, esse foi o meu primeiro, né? De algo afetivo, simbólico, mas que algo de que você tenha tido, olha, foi o meu primeiro, eu tenho prazer de dizer que esse foi o meu primeiro. Então, caprichar, né? Que não seja fazer por fazer, que seja algo que marque a tua trajetória positivamente. Eu acho que tanta preocupação com a profissionalização de fazer bem feito, como algo que, para a tua trajetória, para você mesmo, seja um marco especial. E esse negócio do cronograma é muito importante, porque eu lembro, Maria, a gente estava no mesmo grupo na disciplina que era a oficina, no nosso curso, na oficina de audiovisual 1. E aí a gente fez uma proposta de um audiodrama, e no dia da entrega, a gente estava tão atrasado que eu e o Marcos, que nós dois estávamos responsáveis pela edição, a gente teve que madrugar para poder entregar. E aí a gente madrugou, e eu lembro que quando chegou a hora da aula, a gente falou, Maria, entra na aula e segura o tempo que a gente está terminando ainda. E a gente ia terminando e teve toda essa loucura, a gente quase arrancando os cabelos para poder entregar aquele negócio no tempo. E se a gente tivesse se programado melhor, se a gente tivesse dado mais dias de trabalho, a gente tinha conseguido desenvolver. Porque a gente pensou nessa questão, por exemplo, da edição, a gente pensou, não, a gente tem, como era um produto, era um audiodrama, era um produto de 45 minutos, se eu não me engano, a gente perdeu a maioria do tempo da edição pesquisando os áudios, ou seja, tinha dois personagens que estavam andando, a gente tinha que procurar na internet, nesses bancos de dados, onde é que estão esses benditos passos do pessoal andando, e tinha cena de carro capotando, a gente tem que fazer a capotagem, etc. E aí a gente perdeu muito tempo porque a gente não soube se programar. E isso acabou afetando até a qualidade do produto, que poderia ter sido... a gente se orgulha do produto, é um produto muito bom, mas a gente reconhece que a gente poderia ter feito melhor se a gente tivesse mais tempo. E talvez com menos estresse, né? Com menos desgaste emocional, físico para vocês mesmos. Uhum. E nesse dia foi tão desgastante, eu lembro até hoje, eu conversando com o Marcos, que a gente tomou tanto café naquela madrugada que a gente não conseguiu dormir pós-aula. A gente ficou ativo, querendo editar mais coisa até a noite, chegou a hora de dormir, porque a gente não estava conseguindo dormir devido ao estresse e a cafeína. Mas assim, talvez né, relembrar, né, Maria? Também... Desculpa, perdão. Não, é só para ser justa também, que essa criação do cronograma, a gente não tinha essa percepção justamente porque veio dessa coisa meio que autodidata. Ninguém tinha falado ou mostrado isso para a gente. A gente teve que descobrir mesmo assim, nesse café, nessas ansiedades, porque realmente foi algo bem solitário. E também pensando no fato de que Marcos estava trabalhando, Gil, eu acho que também estava trabalhando na época, trabalhava de madrugada, eu também estava trabalhando o dia inteiro, assim, tipo, de 9 horas da manhã até 10 horas da noite, porque eu estava trabalhando no shopping. Então, realmente, pensar na sua rotina também, né, que é uma produção, é um trabalho. Então, esse cronograma pode justamente auxiliar em transformar, em fazer com que isso seja menos desgastante para você. Porque isso vai interferir na sua qualidade de todas as formas possíveis. Próximo. E aí, gente, perguntas?